Criança em situação de rua é difícil. Eu sempre trabalhei na região central de São Paulo, e a região central como eu costumo colocar, é o último estágio, né, de rua, porque começa no bairro, né, na comunidade, vai para o bairro, vai para um bairro mais afastado e acaba no centro, né? O centro, a Sé, sempre foi um ponto convergente, né, da molecada de rua, né? Tem muito histórico ali. E sempre aconteceu isso e era onde eu trabalhei, né? Eu só falar que meu escritório era a Praça da Sé mesmo, como educador, e sempre fiquei ali com a molecada. E essa complexidade da rua, às vezes, torna ainda mais difícil o trabalho quando ele se torna um espaço fechado entre quatro paredes, num abrigo, né? Então a gente vai chegar lá. Mas falando um pouco da atuação na rua e de vínculo, que é o nosso tema aqui, no Travessia a gente teve, né, um bom aparato, né? O Travessia foi uma das instituições assim, que despontaram na época, em 95, 96, né? Eu entrei em 98, e a gente trabalhava com um modelo de vinculação na rua que era paquera, namoro e aconchego, né? E era muito legal isso, porque era exatamente esse processo, porque primeiro você ia para a rua e só se posicionava aonde o menino ficava, né? E ali você ficava só olhando para ele, né? Numa paquera, né? Que ele troca de olhares, até que o menino começa a se incomodar, né? Chega, né, no educador e fala: quem é você? Né? Daí você se apresenta: eu sou educador tal, sou o Ricardo, né? Sou da tal instituição. E aí começa-se um namoro, né? Ele se apresenta, fala um pouco, né, de um nome, né? Geralmente não é o próprio nome, né? E aí esse namoro vai se desenvolvendo, vai se aprofundando, né? Chega o aconchego, que é quando ele começa a colocar a realidade dele, o sentimento dele, ele se sente à vontade com aquela pessoa, com aquele educador, para falar dele, né? Das suas angústias, dos seus sofrimentos, né? Dos seus conflitos com a lei. Muitos a gente encontra assim na rua, né? Quebra GLA, né? Fugiu, aquela coisa toda. E para ele enfrentar isso tudo, ele precisa assim de muito apoio, de muita orientação na questão de conversar, de aquela questão que a Cida mesmo trouxe da autonomia, de ele recuperar a autonomia, autoestima, toda aquela questão, para poder sentir apto a encarar tudo aquilo que ele tem que encarar para poder voltar para casa, simplesmente, né? E aí é um processo difícil, é um processo atemporal, né? Não tem tempo, não dá para estimar um tempo para isso, né? Tem todas as suas especificidades, né? Cada criança é uma criança, cada situação é uma situação, né? Então fica bem mais difícil. Mas no papel do educador também, na construção do vínculo, eu ainda coloquei aqui essa questão de ir para a rua, né? Ou então, no caso, acho que o abrigo também vale isso, que é se desprender de valores, princípios e julgamentos, né? Na rua é mais forte isso, porque ele está lá sem nada, a criançada, né, está sujo, moribundo, né, fazendo as fitas. Então, se você chegar com uma posição já formada, né, ou com seus valores que você criou desde criança, né, você já vai falar: não, essa criança está perdida, não tem o que fazer, não, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, você tem que se desprender, tirar essa armadura, ou seja, se mostrar. Né? A gente está acostumado no dia a dia a sempre carregar uma armadura, né? Não digo uma máscara para ser falso, mas para se proteger. Todos nós nos protegemos de alguma coisa, né? E para você criar um vínculo com essa criança, né? Principalmente nesse contexto de risco, de situação de rua, você tem que estar aberto, né? Para ele realmente falar: opa, olha só, esse moço, esse homem aí, esse barbudo, tio barbudo, né, chamado muito tempo na rua assim, né, ele tá falando umas coisas diferentes, né, que não costumo me falar, né? E esse falar diferente, né, entra um monte de coisa, né, de como lidar com essa criança. Eu coloquei, né, assim, a questão da linguagem, né, do educador. Eu conversei muito, sempre debati, eu tive muita sorte de passar por instituições que tiveram supervisão, que tiveram acompanhamento, né? Isso aqui são valores inestimáveis realmente, como a Cida colocou, porque são aprendizados, são ferramentas para utilizar no dia a dia, comprimida para dentro de um abrigo, né? Passei pelo Creca Bexiga, né, que era um espaço assim que eu posso colocar até de transição, de preparação
daqueles meninos que, da região central de São Paulo, né, tinham vinculados à Cracolândia, Praça da Sé, toda essa viração da região central, mas que também passavam um tempo ali no Creca Bexiga. E ali era o primeiro contato, o primeiro espaço que eles tinham de contato com regras, né? Por quê? Porque a rua é um espaço incondicional, não tem condição para nada. Eles podem fazer o que eles querem. Estão lá, é o mundão, né? Estou no mundão, posso fazer... Por mais que eu, como educador de rua também, sempre questionava, mas o mundão também tem suas regras, né? O mundão, as regras do mundão, às vezes podem ser até piores do que a regra, né, lá do abrigo, porque no mundão você morre, no abrigo nem tanto, né? Mas é mais difícil para eles entenderem essa questão, né? Mas quando eles vão para o abrigo, tudo se comprime, todo esse sentimento, toda essa relação se comprime.